todas e a todos. Meu nome é Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, e tenho hoje a honra de ser o mediador desse debate que promete ser fantástico, né? Esse bate-papo aqui, que faz parte, inclusive, de outras duas atividades que já tivemos semelhantes, que foi as mulheres nas carreiras da segurança pública, e a outra foi a mulher pode ser o que ela quiser. E hoje nós vamos abordar a mulher na política e nos movimentos sindicais. E, para isso, temos três pessoas fantásticas aqui, a começar pela senadora Heloísa Helena, da Rede de Alagoas, senadora, enfermeira, professora, enfim, que todos conhecem bastante. Muito obrigado a ela, daqui a pouco vai se apresentar adequadamente. Temos a vereadora de Itatiba, Luciana Bernardo, que é administradora de empresa e criadora do projeto Leitura, a lei que muda o mundo, e a presidente do Sindicema, do Sindicato do Meio Ambiente, lá de Minas Gerais, Regina Pimenta, bióloga com especialização em meio ambiente e saneamento básico. Atuou aí no monitoramento da qualidade das águas do Estado. E, então, eu peço, por gentileza, que a senadora Heloísa Helena faça já a sua saudação ao grupo, a todos os que estão nos assistindo. Bom, primeiro eu quero agradecer muito a vocês pelo convite, pela generosidade democrática do convite, dizer que é uma alegria, abraçar carinhosamente a Sônia, né, que ficou fazendo todos os contatos, o Márcio Guedes, que é um promotor de Estado, aí o Marcos, de lá de Alagoas, ligou para ele e me localizaram para que eu estivesse participando desse debate, né, abraçar aí a Regina, a Luciana, a Beatriz e todas e todos que nos acompanham. Então, muito obrigada pelo espaço, Antônio Carlos. Estou totalmente à disposição. Muitíssimo obrigado, senadora. E me chame de Heloísa, pelo amor de Deus, que eu não sou mais senadora. Mas é para nós eternamente senadora, viu? Obrigada. E é uma honra ter a senhora aqui. E eu peço, então, por favor, a vereadora Luciana Bernardo se apresentar ao grupo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Antônio Carlos, meu grande amigo. Obrigado pelo convite da CONACAT por esse debate tão importante. Quero cumprimentar também a senadora, sim, senadora Heloísa Helena. Grande abraço. Regina, do Movimento Sindical. Grande abraço a todos vocês. Bom debate a todos nós. Oh, que bom, que seja muito bem-vinda, minha amiga Luciana. E agora eu chamo, por favor, para fazer sua saudação, a Regina Pimenta, por favor, você fazer a sua saudação, Regina. Boa tarde a todos. Também estou muito orgulhosa por estar aqui, agradeço muito o convite da CONACAT. Me sinto, assim, valorizada nesse ingresso agora, nessa presidência do sindicato, e por estar aqui representando as mulheres nessas ações sindicais, alinhada aqui com a Luciana, com a senadora Heloísa, acompanho o trabalho das senadoras nas redes e em todo o seu processo político, tenho grande admiração e, para mim, é um motivo de grande orgulho que nós tenhamos um debate brilhante. Obrigada. Com certeza será, com certeza, né? Eu queria só lembrar a todos que estão nos assistindo que 2020 foi o ano em que 651 mulheres foram eleitas como prefeitas do Brasil. Muitas para exercer até o segundo mandato. As últimas eleições também trouxeram um aumento significativo de mulheres eleitas para as câmaras municipais. Quase 10 mil vereadoras. Foi um número bastante significativo. Tem que crescer muito, mas já é significativo. As notícias são, então, animadoras. Sabemos que esses números ainda precisam crescer muito para podermos dizer que as mulheres estão realmente
representadas na política e que possuem o mesmo espaço para contribuir para o desenvolvimento do Estado, da nação, enfim, da nossa sociedade. Da mesma forma, o sindicalismo também ainda conta com poucas mulheres, mas todas muito empenhadas na proteção dos servidores públicos e na soberania do Estado. E aí eu queria começar com a experiência da senadora Heloísa Helena, e como falei no início, nas eleições de 2020, as mulheres foram eleitas em maior número no Brasil, né? A quais motivos a senhora acredita, na verdade, esse crescimento a cada ano? Bom, como você corretamente disse, né, se nós compararmos, né, os espaços nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder e a participação da mulher, com certeza reflete um aumento pela luta cotidiana, mas ainda muito pequeno diante do gigantesco papel que a gente representa na sociedade de uma forma geral. Se estatisticamente nós somos mais da metade da população e praticamente responsáveis diretas pelo outro pedaço da população. Então, e a nossa participação ainda é tão pequena, tem a ver com as condições objetivas de vida, porque tanto isso que você falou, tanto nas instâncias de decisão política, como nos espaços de intervenção social, como sindicatos, movimentos sociais de uma forma geral, eles refletem a vida estabelecida na sociedade. As normas estabelecidas na sociedade, elas são refletidas do ponto de vista quantitativo e da inserção política nessas instâncias de decisão política ou na nossa participação em qualquer movimento social. Então, é fato que ainda somos poucas, bem poucas, para a necessidade objetiva de uma sociedade ser realmente democrática, porque ela não pode ser democrática se a maioria da sua população não participa como maioria das instâncias de decisão política, ou ao menos com relativa igualdade, como os homens também. Então, é de fundamental importância isso. Isso significa, e eu sempre digo, porque eu sou da área de epidemiologia, né? Eu sou professora, fui muito tempo professora na área de planejamento de serviços públicos, na área de epidemiologia, sou enfermeira sanitarista. Então, todas as epidemias, né, ou estando ou não no contexto de pandemia, elas sempre têm esse vigoroso poder de mostrar a tristeza imensa da vida da sociedade. Ela põe um feixe de luz na vida da população de uma forma geral. É nesse momento que você analisa desemprego, a habitação, saneamento, acesso a qualquer intervenção produtiva, acesso à educação, à saúde, à segurança pública. É nesse momento que você vê com a mais absoluta clareza como a sociedade se organiza, como ela partilha a riqueza, né, que é produzida por todos e, na verdade, ela é usufruída por alguns poucos, né? Muitos de nós podemos estar nesse momento aqui, participando de uma live, com acesso a um equipamento eletrônico, com acesso à internet, mesmo que muitas vezes caia, né? Porque se cai para nós e se causa problema para nós, imagina o que acontece com milhões de crianças e mães desesperadas, ou a tia ou a avó, né, desesperadas para acompanhar a aula, né? Isso que nós vivenciamos do isolamento social, milhões de pessoas não podem vivenciar esse mecanismo objetivo de prevenção, ou não podem lavar as mãos porque não tem água potável, ou mora num cubículo que sequer o isolamento dentro da sua própria casa, para evitar uma transmissão maior, consegue fazer isso. Então, não tem como ir para a rua, né? Porque, aliás, sente necessidade de ir para a rua ou para buscar um bico no emprego para sustentar a família, ou porque a casa é impossível que fiquem todos na mesma casa. Então, e isso impacta profundamente a mulher, né? Porque, veja, é a mulher, a
maioria das mulheres, eu digo sempre assim, que as mulheres que estão nas instâncias de decisão política, né, tanto a vereadora, a sindicalista, eu que já participei de várias instâncias de decisão política, isso reflete uma luta social, mas reflete também a imensa dureza porque passam milhões de mulheres no Brasil e que não podem. Elas não podem porque tem um machismo concreto, objetivo, que as mulheres gostam, né? Que as mulheres são muito utilizadas pelos homens para distribuir seus papéis, conversar, são boas lideranças na comunidade. Então, nós somos muito usadas em qualquer espaço, né, organizacional do ponto de vista social, mas na hora de que sejamos nós, e se for uma mulher que tem uma família política, isso se torna mais fácil, né? Embora muitas vezes existam mulheres que estabelecem contendas com as suas famílias políticas e seguem outro caminho político. Mas se a mulher, né, não vivencia nada, né? Eu vou dizer o meu exemplo, né? Eu jamais, assim, pela lógica formal, pela análise estrutural da vida e sociedade, eu jamais poderia ter chegado onde cheguei. Jamais, porque eu venho de uma família muito humilde, não é uma família política. Minha mãe ficou órfã de pai e mãe com 7 anos de idade, né? Uma super maravilhosa guerreira. Quando o povo diz que eu sou corajosa, eu digo, você não conheceu minha mãe, né? As mulheres da minha família e umas amigas que eu tenho são tenebrosas, duríssimas. Quando o povo diz que eu sou brava, eu digo, não conhece minhas amigas. Então, pela lógica vigente, né? Mesmo que a legislação diga ao contrário, que nós somos iguais, mas ainda existe um abismo. Pela lógica vigente, eu jamais poderia ter sido ou deputada estadual, ou senadora, ou vereadora, jamais, porque não está na lógica formal. É por isso que quando a gente diz mulher tem que ser o que ela quiser, a gente luta para a transformação das condições objetivas da sociedade para que todas possam ser, porque o lugar de mulher é onde ela quiser, fato, mas nem sempre, né, as condições objetivas possibilitam que ela esteja lá. E aí é que se transforma numa luta coletiva para que estejamos lá. Não, mas foi uma aula macro-social do papel da mulher, sem dúvida alguma. E aí eu já me remeto para uma análise mais setorizada, né, Luciana? Como é que é a questão nas câmaras municipais, que ainda são ambientes majoritariamente masculinos, e isso, a pergunta é se isso de alguma forma atrapalha os avanços das pautas sensíveis ao universo feminino. Você deve estar vivendo isso lá, Luciana. Traz a sua experiência para nós. Bom, Antônio Carlos, na contramão do que aconteceu a nível nacional, a minha cidade, que é Itatiba, interior de São Paulo, apesar de a gente estar aqui num polo perto de Campinas, Jundiaí, perto 80 quilômetros de São Paulo, a gente teve uma diminuição do número de mulheres, infelizmente. Nós tínhamos 4 vereadoras, uma representatividade de 20%, e esse ano caiu para 10%, somente 2 vereadoras de 17%. Então, isso tem um reflexo, sim. Eu acho que, como a senadora falou, o machismo, Antônio Carlos, ele é institucional, né? Não é só na política, ele é institucional. Então, a gente ouve coisas, por exemplo, ainda em 2021, como venha na mesa para florir a mesa, para deixar a mesa mais bonita, né? Isso é um clássico, né, institucional, e é o reflexo do machismo. Pode ver que tanto a Regina quanto a Heloísa deram uma risadinha, porque com certeza elas já vivenciaram isso. E sim, Antônio Carlos, isso é uma dificuldade, ter mais homens nos remete ao seguinte: a gente precisa de mais mulheres para mostrar as pautas femininas. Veja aqui em Itatiba, a gente só tem 2 vereadoras para mostrar, e tem 15 homens do outro lado para mostrar a pauta deles. Então, veja o desequilíbrio que existe nas câmaras. É um desafio, precisamos de mais mulheres vereadoras,
E isso mostra, como a senadora falou, a responsabilidade de apenas 2 mulheres, a responsabilidade que é, mesmo com 10%, a gente mostrar para as mulheres que elas podem chegar, que mesmo sendo pobres, de famílias não políticas, como é o meu caso também, senadora, que a gente pode sim ocupar postos de poder, porque a mulher já está na política faz tempo, lá balançando bandeira na rua, fazendo café, mas tomando postos de decisões, postos de poder, está mais difícil. Então, esse é o grande desafio da gente ter uma bancada reduzida de mulheres nas câmaras municipais. Esse é um tema que, até para um outro momento, né, que infelizmente, com isso, né, com uma máxima de Ulisses Guimarães, dita nos anos 80, se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo, ele dizia exatamente como que os setores que estão dominando o poder se fazem para se perpetuar, inclusive essa predominância masculina nos plenários, né? Também é uma característica da continuidade do poder. E faz com isso, senadora, eu gosto de usar uma expressão, com tudo isso, os parlamentos vão perdendo a sua principal virtude, a pluralidade, né? De estar ali representada toda a sociedade. E temos 50% de mulheres que precisariam estar nos parlamentos. Mas aí eu vou mudar o foco um pouquinho para o movimento sindical, né? E a Regina é a primeira mulher eleita ao cargo de presidente do Sindicema. Tenho obrigação, que faço com prazer, de parabenizá-la por essa conquista. E saber, Regina, como foi a escolha do seu nome pela chapa, e se você encontrou alguma dificuldade durante a campanha por ser mulher, dá uma pincelada, porque temos, infelizmente, até proporcionalmente aos parlamentos, uma participação ainda menor da mulher no movimento sindical. Sim, Antônio Carlos, com certeza. Eu, assim, em 2006, eu já ingressei na diretoria da Associação dos Servidores de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Eu sempre acreditei numa entidade forte representando uma categoria. E ajudei na construção do Sindicema, o Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente de Minas Gerais, em 2014. E vim atuando na diretoria, já vinha desenvolvendo um trabalho de apoio aos servidores do meio ambiente, então todos foram acompanhando o meu trabalho ao longo do tempo. E eu não senti uma dificuldade por ser mulher, mas eu senti sim, quando assumi a presidência do Sindicema, 2 grandes desafios bem distintos. O primeiro é assumir a presidência de um sindicato no momento onde uma reforma administrativa vem sendo colocada. Uma reforma administrativa pesada que vem desconstruindo o serviço público, que vem assolando todas as atividades de serviços públicos no Estado. Então, assim, eu tenho acompanhado todos os alinhamentos sindicais, a CONACAT, eu tenho sempre acompanhado todas as nossas reuniões, e o nível de dificuldade muito grande de vencer esse obstáculo que está se pondo no nosso caminho. O segundo desafio é representar a categoria do meio ambiente no Estado. O meio ambiente, como nós temos visto também, tem sido atacado, tem sido pouco valorizado, tem havido uma desconstrução da legislação ambiental. O meio ambiente hoje tem como grande desafio levar para a sociedade também o valor da preservação ambiental, o valor dos estudos e pesquisas na nossa biodiversidade, o valor do serviço público através dos servidores na área ambiental. Nós fazemos infinitas ações para o Estado, monitoramento da qualidade das águas, monitoramento do solo, do ar,
das ações climáticas, fiscalização, regularização, análise de outorgas, tudo isso que implica diretamente na atividade econômica do Estado. Então, o meio ambiente, ele é pouco visto, pouco valorizado, ele tem que ter também essa conscientização na sociedade. Então, eu encaro isso como um grande desafio também para o sindicato, nesse momento. Com certeza é um grande desafio e, olha, não sei como sentimos falta, Regina, da presença da mulher no movimento sindical. E aqui falo pelos homens, tá? Que sabemos o quanto vocês seriam importantes nessa somatória, nessa condução, tá? E realmente sim, queremos muito mais de vocês na participação. Mas aí eu não... Embora a senadora Luísa Helena, antes de começarmos essa live, ia falar assim: Antônio Carlos, me chame de Heloísa, não sou mais senadora, estamos aqui entre pessoas amigas, mas não tenho como fazer isso, senadora. O seu histórico de essa trajetória política não me faz tratá-la com o devido respeito e cerimônia nisso. Eu não faço a mesma coisa com a Luciana, porque somos amigos de muitos anos, né, Luciana? De muitos anos, amigos até de jornadas no movimento sindical. A Regina, somos parceiros dentro da confederação, então fica naturalmente mais leve. Mas eu pergunto para a senhora o seguinte: nós não temos como falar sobre as mulheres na política e deixar de lado a pauta sobre o machismo. É duro a gente ter que admitir isso, mas temos que admitir com muita clareza. Como foi essa questão para a senhora durante essa sua trajetória política, brilhante trajetória política? Olha, Antônio Carlos, eu digo sempre assim, né, que mesmo aquilo que eu não tenha vivenciado como mulher ou nos espaços políticos onde eu estive, se uma outra mulher vivencia, para mim isso é uma afronta a mim e eu vou lutar contra essa injustiça do mesmo jeito. E por que existe o machismo? E é muito importante que nós, mulheres, reflitamos também sobre isso. Ora, se nós somos maioria da população e intervimos diretamente no outro pedaço da população, né? Ou são nossos filhos, ou nossos irmãos, ou nossos companheiros, e são eles que fazem o machismo, porque o machismo tem um padrão cultural repetido nas ruas, nos bares, em algumas escolas ou em qualquer lugar, tem. Mas tem algo que é levado também, inclusive por outras mulheres. Porque se todas nós, ora, nós somos maioria da população e somos responsáveis diretas por um outro pedaço da população, eu sempre acho que a gente tem que se perguntar: olha, como é que nós estamos criando os nossos meninos e as nossas meninas? E como é que a gente faz intervenção na vida social, onde quer que estejamos, para superar essa diferença cultural, essa hierarquização perversa entre homens e mulheres. E a gente precisa ver isso, primeiro porque os que foram eleitos não foi um disco voador que saiu planando e jogando essas pessoas nas instâncias de decisão política, né? Os que foram eleitos porque homens e mulheres foram lá e colocaram o voto. Na verdade, é isso. Então, se nós, mulheres, não somos eleitas, significa também, né, outras mulheres, além dos homens, não se identificam conosco. E aí é que é preocupante, né? Aí é que é infinitamente preocupante. E isso também tem muito a ver de como a sociedade interpreta homens e mulheres na vida social e na vida política. Muitos, e são muitos mesmo, por mais que existam avanços, por mais que nós três estejamos aqui, mulheres, e por mais que existam outras mulheres desbravando caminhos, lutando corajosamente, né? Cheia de cicatrizes, mas mesmo que vá se arrastando, mas sai do lugar.
Existem mulheres maravilhosas que lutam e lutam muito, mas a gente tem que sempre se perguntar, né, como é que isso acontece, como os homens contribuem para isso, como as mulheres contribuem para isso, e como nós interferimos na concepção que a sociedade tem de nós mulheres. Veja, se um homem, né, o ideal era que a gente vivesse numa sociedade que a gente nunca precisasse elevar a voz, né? Infelizmente, eu já elevei a voz muitas vezes, porque parece que o conduto auditivo do outro lado só ouve com os decibéis a mais, né? Então, o ideal seria que nós conversássemos moderadamente, cada um com seu estilo, né? Cada um com seu temperamento, mas a força do argumento não exigisse a brutalidade do grito ou da voz, né? Ou do dedo em riste, ou de que quer que seja. E na sociedade isso é interpretado de forma diferente. Se o homem, né, fala alto, né, luta pelo que acredita, com toda a força que a força da natureza possibilita, é um homem chamado corajoso. Se a mulher o faz, é o quê? Histérica, louca, né, mal amada, não sei o quê, não sei o quê. Então, existe isso, e isso também faz, né, que outras mulheres repitam isso e que outros homens saiam repetindo, e que se as meninas, esses meninos são criados para desbravar caminhos no mundo e as meninas são criadas para olhar o mundo na fresta de uma janela, aí é uma coisa que dificulta demais. É por isso que tem toda essa dificuldade e nós não estamos ainda nas instâncias de decisão política. E quando a gente diz isso, a gente diz assim, olha, o fato de estarmos aqui e de estar a Luciana, a Regina ou eu, que alcançamos instâncias de decisão, espaços coletivos, isso não significa que é porque todas nós somos as privilegiadas e tal. Muitas outras mulheres gostariam de estar nesses espaços e não conseguem estar. E é por isso que a gente luta com todas as nossas forças para mudar a estrutura da sociedade, essa hierarquia perversa que define, né, uma hierarquia perversa entre homens e mulheres, e como faz entre ricos, pobres, brancos, negros, heterossexuais, homossexuais, reproduz muito isso. Então, é de fundamental importância mexer nessa estrutura social. E isso não significa, ao contrário do que pensam alguns, né, que significa uma quebra de braço entre homens e mulheres. Olha, eu só tenho filho homem, né? Só tenho irmão homem, convivo demais com muitos homens, né? Mas nem eu os quero submisso a mim, nem eu dou a nenhuma ousadia de achar que eu estarei submissa a eles. Então, não é um padrão de submissão, não é reverter a hierarquia perversa, é porque nenhuma sociedade pode ser considerada moderna e civilizada se a grande maioria da população não está igualmente representada nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder. É impossível quebrar essa engrenagem. Mas, como nós mulheres somos sempre da turma, eu brigo sempre que a gente está eterna infantaria, né? O difícil a gente faz, o impossível a gente tenta. O difícil a gente faz hoje e o impossível a gente faz amanhã. Então, é difícil, é. Dizer que é difícil não significa uma lamentação eterna, não. É porque é muito difícil para milhões de mulheres no Brasil que são pegas primeiro no desemprego, que são vítimas da violência em casa, que são diretamente impactadas nesse negócio de lava tudo o tempo todo dentro de casa numa pandemia, que tem que ficar em casa com os filhos, ou então colocar outra mulher que deixe os seus filhos em casa para estar cuidando dos filhos dos outros e do acompanhamento da escola. São milhões de mulheres educadoras que sequer conseguem ter paciência em casa pela sobrecarga do trabalho de ensinar lição às suas filhas e aos seus filhos. Então, fazer, né, como qualquer um da área de planejamento faz, né, um bom diagnóstico situacional não é para o lamento, é para mudar as regras estabelecidas na vida em sociedade, mudar essa engrenagem e construir outra engrenagem. Eu não tenho dúvida que é possível. Se será hoje, amanhã, né, daqui a um século ou um milênio, depende de todos nós, né? De todas nós e de todos nós enquanto sociedade. Escutá-la, senadora,
na condição de homem, falar assim, poxa, eu acho que tem que pegar em armas junto com vocês, viu? Porque a gente percebe a gravidade da situação. E aí, Luciana, não tem como eu não recorrer a você. Eu, assim, você já vivenciou alguma situação aí na política, né? Agora você como vereadora em Itatiba, em que o machismo tenha questionado, de alguma forma, a sua condição como vereadora, como representante do povo do Legislativo? Você já enfrentou alguma situação assim, Luciana? Conta para nós, mas conta devagarinho. Antônio Carlos, olha, você está vendo aqui que as mulheres, elas enfrentam o machismo desde quando a gente nasce. É uma luta diária, Antônio Carlos. Você não está entendendo. É uma luta diária. É todo dia, é todo momento. A todo momento a gente tem que provar que a gente é melhor, que a gente fala melhor, você não tem ideia. E enfrentando todas essas barreiras da eleição para uma mulher é muito difícil. Ótimo, vencemos a eleição, parabéns. Chega lá na Câmara, Antônio Carlos, vou falar uma coisa para você. Uma que eu sou vereadora de primeiro mandato, né? Então já tem uma dificuldade, né, nesse sentido. Ser mulher, Antônio Carlos, a maioria, não todos, tá? A gente não pode generalizar, mas a maioria dos homens, eles acham que a gente não sabe fazer política. Eles têm dificuldade de sentar com a gente para negociar, Antônio Carlos. É essa a realidade que a gente enfrenta. Mas eu acredito, eu me inspiro muito na senadora Heloísa Helena, porque eu tenho certeza que ela passou por tudo isso. E como que ela ganhou respeito? Com trabalho. A gente tem que trabalhar, a gente tem que mostrar, tem que falar e provar a cada dia que a gente também sabe fazer política. Então, sim, passamos sim por situações diariamente, mas a gente tem que enfrentar dessa forma, trabalhando, fazendo projeto e mostrando, não só para os vereadores, no meu caso, mas mostrar para a sociedade, Antônio Carlos, mostrar para a sociedade que a gente está lá para fazer política e a gente vai fazer. E aí não tem como eu não recorrer aos meus anos de convivência com você e com os nossos parceiros da CSPM, né? E não falar assim, ela sabe fazer política. Se precisar de testemunha, é só me chamar que eu vou lá. Pessoal, não brinca não que ela sabe fazer política, né? O Aires deve estar me ouvindo agora, o Aires Ribeiro, nosso parceiraço, e ele também confirma isso com bastante firmeza. E aí, Regina, me diga você, então, me diga, por que há tão poucas mulheres envolvidas nos movimentos sindicais? Na verdade, a pergunta correta seria por que nem sempre recebem o devido destaque dentro das ações dos sindicatos. Conta para mim, como é que a gente aumenta a participação de vocês no movimento sindicais? Então, eu vejo que tem muito a ver com a consciência da categoria que esse sindicato está representando. Porque, no nosso caso, que nós somos representantes dos servidores de meio ambiente, no sistema de meio ambiente de Minas, o maior percentual já é feminino. As mulheres já têm um destaque, já vêm desenvolvendo um trabalho brilhante na área ambiental do estado de Minas Gerais. E para compor a diretoria do Sindicema, nós criamos 13 diretores regionais, porque nós temos as superintendências regionais espalhadas por Minas inteiro. Então, são 13 regionais. Ou seja, na chapa que nós lançamos para essa presidência do Sindicema, nós somos 30 membros, dos quais, contando comigo, 12 são mulheres. Então, tem muito a ver com a consciência, com a valorização e com a abertura que o próprio sindicato abre as portas para essas mulheres, reconhece o valor delas, né?
As mulheres na área de meio ambiente, elas já provaram a sua capacidade intelectual e sua força de trabalho. Então, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito dentro de cada categoria de reconhecimento, valorização e abertura de portas. Assim que eu vejo. Eu diria, Regina, que você tem outros setores em que a presença feminina é significativa também e não tem a mesma participação, né? Sim, tem. Criar mecanismos. É difícil. Nós enfrentamos em todos os espaços uma predileção à atuação masculina. Isso já vem no nosso histórico, na nossa cultura. Então, é contra isso que todos os dias, como a Luciana disse, nós acordamos já em luta. Todos os dias, todas as nossas falas, toda a nossa postura é sempre voltada para ganhar espaço e para mostrar que nós somos capazes. É altamente desgastante, vou te dizer. Eu imagino mesmo. Mas agora eu vou caminhar para um outro tema, senadora, e é um tema particularmente difícil para nós, servidores públicos, para a nação. Como que nós podemos despertar as pessoas para a gravidade do que está em curso, né? Nós estamos falando aí da reforma administrativa sendo vendida, como foi vendida a reforma trabalhista, vai criar empregos a reforma trabalhista. Não criou empregos, gerou um maior número de desempregados e aprofundou a crise. A reforma da Previdência vai resolver o problema do Brasil. E foi feita a reforma da Previdência e agravou-se o problema do Brasil e do brasileiro, né? Tanto o servidor público quanto o trabalhador da iniciativa privada e mesmo os empresários, principalmente os micro, pequenos e médios empresários, sofreram bastante também com tudo isso. Aí estamos vendo, senador, aqui, por incrível que pareça, o Congresso Nacional aprovou em 5 dias uma reforma na Constituição. 2 dias no Senado e 3 dias na Câmara dos Deputados, eles alteraram a Constituição de uma forma assustadora. Vergonhosamente, alguns parlamentares estão usando a pandemia como camuflagem para fazer essas atrocidades contra a nação brasileira. E aí eu pergunto qual a sua... Como a senhora vê esse cenário de aprovação da reforma administrativa? Como a senhora vê essas PECs, essas emendas que ocorreram em tão pouco? Muito uma visão do Estado brasileiro de experiência. Bom, para a caracterização do Estado, né, independente de qualquer concepção ideológica que a gente tenha sobre como se faz uma nação e como essa nação se insere na tal da globalização, mesmo sendo ela capitalista. E é uma escolha, porque ou você se insere de forma subalterna aos interesses das grandes nações, e aí você desestrutura tudo, parque industrial, a base material da natureza, o aparelho de Estado, ou você se insere nessa globalização de forma soberana. Então, é uma escolha, né? E segundo, que tem uma questão que é muito importante, assim, quando a gente fala sobre o aparelho de Estado, e muitas pessoas dizem, né, só vive em interesses corporativistas, né? Eu vivenciei isso no Senado, né? E, infelizmente, todos os governos, todos, independente de têm mais visibilidade por sua canalice, ou com um perfil mais à direita ou mais à esquerda, mas todos os governos, eles fizeram isso. Como você disse, em toda crise, o que é que diz, né? Simplesmente se usa a panaceia de apresentar uma proposta dizendo que vai resolver todos os males. Isso aconteceu em todas as reformas da Previdência, em todas as reformas trabalhistas, tendo sido elas feitas
e agora em toda reforma administrativa. Nunca foram reformas como a gente defende, Quintena. Eu entendo que deve ter uma reforma do aparelho do Estado para ampliar serviços e não para restringir serviços. Por quê? Porque existem milhões de pessoas no Brasil que têm como única possibilidade de acesso ao aparelho do Estado através do setor público. Existem milhões de pessoas que só podem ter casa se for financiada pelo Estado público, só podem ter saneamento se for assim, só podem ter acesso à saúde, à educação se for assim. Não estou nem falando daquilo que é prerrogativa exclusiva do aparelho do Estado, como existem carreiras, e quando eu estava no Senado, lutei com todas as minhas forças para preservá-las e para ampliá-las, porque existem atividades que elas são essenciais para a maioria da população. A maioria da população só pode ter acesso ao conhecimento formal se for através da educação pública. A maioria da população só pode ter acesso à segurança de até andar numa rua sem ser estuprada, de não ser violentada na casa ou na rua, de não passar por situações gravíssimas desde criança ou adulto, se ela tiver a segurança pública funcionando com qualidade e com dignidade para todos. O acesso ao emprego é de fundamental importância, a existência do aparelho do Estado, ou seja, qualquer coisa, é por isso que eu brigo muito, né, nesse período de pandemia, que se puder, até através de medida provisória, decretar desemprego zero. E o Estado estabeleceria todas as compensações econômicas para possibilitar o desemprego zero. Tudo, né? Seja a redução tributária, a rodar dinheiro, a estabelecer uma renda básica, uma renda mínima, independente de ser nome renda emergencial ou Brasil não sei do quê. Isso tudo podia ser feito. E para a gente que é da área, e precisa do Estado. Precisa do Estado. Eu fico doente, né, quando alguém ganha uma eleição se dizendo patriota e é um vendilhão da pátria, que tudo aquilo que é estratégico para um Estado nacional, para termos uma nação, tem que ter um Estado forte, capacitado, qualificado em todas as áreas, como as nossas duas queridas debatedoras já trataram sobre isso. Seja aquilo que significa a corrosão da base material da existência ou a corrosão da base material do ponto de vista da natureza, tudo isso passa pelo Estado. Então, para mim, o que é mais vergonhoso é quando o Congresso Nacional, não é a primeira vez, né? A gente sempre quer que seja a última, né? Mas não é a primeira vez que isso acontece, sempre existe essa promiscuidade nas relações políticas, né? E sempre todo debate de reforma ele se transforma no balcão de negócios sujos a serviço do governante de plantão. Em vários governos eu já identifiquei isso, já enfrentei isso, e agora da mesma forma. Então, defender uma reforma do aparelho de Estado que signifique reduzir a capacidade desse Estado de intervir socialmente e disponibilizar serviços de qualidade para milhões de pessoas que têm como única possibilidade, não pode escolher, tem como única possibilidade para ter o que é garantido na lei, mas ainda existe um abismo com a realidade concreta, o aparelho do Estado. Então, isso não é... Eu sempre dizia assim, quando dizia, mas você fica fazendo essas lutas corporativistas. Eu digo, eu não estou defendendo isso. E mesmo que tivesse, eu não estava defendendo as corporations, que ganham muito dinheiro com a desestruturação do aparelho de Estado. Então, defender o Estado nacional para que ele tenha capacidade de intervenção social, qualificação técnica para fazê-lo, intervir em todos os setores que são essenciais para a vida de milhões de pessoas, não defender isso, eu entendo que é não só um descompromisso social, né? Eu vejo isso como a mais extrema demagogia política, incapacidade técnica de entender que é um aparelho de Estado como uma engrenagem sofisticada, capacitada, o que possibilita o acesso à grande maioria da população.
A grande maioria da população nunca vai ter acesso ao aparelho de Estado se o aparelho de Estado não estiver capacitado para viabilizar isso. E só o Estado pode fazer isso. Só o Estado. Então, esse tipo de balcão de negócios sujos, quando começam a trocar emenda, liberação de emenda por voto, não sei onde, eu já vi isso no passado, infelizmente continuo vendo no presente, a forma cínica, debochada e dissimulada como se caracteriza o aparelho de Estado, chega a ser criminosa. Então, é como você diz, é uma mentira. Infelizmente, né, como já dizia, né, os aprendizes de Goebbels, mentira repetida muitas vezes vira verdade, e muita da população que depende do aparelho do Estado, ela às vezes até sai repetindo isso por não compreender ao certo, porque é uma avalanche tão grande de desinformação que as pessoas ficam, mas servidor só quer ter direito. Meu amor, mas você só tem acesso ao serviço com ele. Não, mas eu não estou falando dessa área, daquela área. Não, tá. Você está querendo mexer no aparelho do Estado, que é a única possibilidade de acesso aos direitos que estão previstos na legislação e a construção de uma nação, se assim for. Então, eu sempre acho lamentável, porque criam um argumento, fazem desse debate uma mentira, né? Uma farsa técnica, uma fraude política, e sai por aí repetindo isso e convence até quem precisa do aparelho de Estado, com toda a qualidade, eficiência, eficácia que ele tem que ter. E é uma tristeza quando a gente vê quando estão trocando votos, ou aproveitando a tempestade de dor, lágrimas, desemprego e sofrimento e óbitos da grande maioria da população para passar uma situação como essa. Consegue ser mais vergonhoso ainda. Verdade, senadora. E o que me espanta profundamente é como conseguem vender para a sociedade essa imagem de uma forma... E aí eu tenho que dizer, eu tenho que fazer aqui até uma meia-culpa. Eu era uma das pessoas da iniciativa privada que tinha também essa péssima imagem que conseguem vender para a sociedade sobre o Estado. E aí, nessa condição, absolutamente sem querer, não é o momento para agora, mas eu assumi uma subprefeitura na cidade de São Paulo. É uma subprefeitura... E eu cheguei lá, senadora, com a mesma péssima imagem do setor público que todos temos. E qual não foi a minha surpresa, gente, ao ver que a máquina funciona. A máquina vai funcionar um pouco melhor ou um pouco pior, dependendo de quem esteja momentaneamente no comando, mas ela funciona. Temos ajustes a fazer, vamos fazer ajustes, mas temos que aprimorar, temos que dar a condição de trabalhar ainda mais essa máquina, né? essa estrutura de Estado, porque é o que dá equilíbrio à sociedade. Mas isso é para um outro momento. Eu quero voltar à questão aqui, e aí eu recorro à Luciana, como é que a gente faz para que mais mulheres sejam eleitas, Luciana? Como é que a gente faz isso? Bom, Antônio Carlos, assim, a gente sabe que hoje... Quais são as 3 principais dificuldades para as mulheres serem eleitas? É a questão sociocultural, como a senadora falou, o financeiro e também a questão política, principalmente a política partidária. Então, esses temas seria aqui um debate que a gente poderia fazer só sobre isso, que, né, um debate bem amplo, né? Mas eu defendo, Antônio Carlos, que nesse momento, na atual situação do Brasil, eu defendo a cota de cadeiras. Eu acho que as mulheres precisam, esse debate já existe, né? Acho que até a senadora pode falar melhor sobre isso. Esse debate já existe. Eu acho que é só dessa forma que a gente vai, nesse momento, conseguir colocar mais mulheres, né? Hoje no Brasil, a gente tem a cota de candidatas, que é 30%, e a lei fala em gênero, né? Porque acredita-se que lá num futuro remoto pode ser que a gente consiga colocar mais mulheres do que homens. E esse número de 30%, como que ele surgiu? Ele surgiu lá na plataforma de Pequim, em 1995, aonde 193 países definiram e pensaram em um número
levando em consideração qual seria o número adequado, mínimo, ideal que a gente tem que ter de mulheres na política. Então, saiu esse número, 30%. No Brasil, esse número foi usado para cotas de candidaturas, foi um avanço, mas eu acredito que a gente precisa ampliar, a gente precisa pensar na cota de cadeira. Isso é o meu pensamento nesse momento, é a única forma que a gente consegue de aumentar o número de cadeiras. Até gostaria de ouvir a opinião da senadora sobre essa questão. Então, embora eu fosse passar a pergunta a gente, mas é verdade, senadora. Qual seria a sua visão em relação a isso, de uma maneira sucinta, mas qual seria, por favor? Bom, eu concordo inteiramente com a Luciana. Primeiro, porque é fato que machismo existe em todos os lugares. Isso não adianta alguém dizer, porque o partido é de esquerda ou de direita, tem. Em todos os lugares tem. Eles podem ser mais dissimulados ou mais explícitos. Eles podem se transformar numa dura luta, ou ele pode ser um espaço dissimulado e dizer assim, quem são os escolhidos. Então, quem são os escolhidos? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que e eu defendo muito que se tenham as listas da sociedade, independente dos partidos. Eu entendo que é de fundamental importância que uma pessoa que não quer vivenciar a vida partidária, mas ela quer intervir no movimento social, seja ele de sem terra ou de com terra, de empresário ou de trabalhador, eu acho profundamente injusto que você tenha que se submeter a uma cúpula partidária, a maiorias construídas, como a Luciana estava dizendo antes, né? Eles dizem que a gente não sabe fazer política porque a gente não liga o trator e passa por cima dos outros, né? Em alguns lugares, a gente derruba o trator para o trator não achar que vai passar por cima da gente. Mas existem formas e formas de fazer política. E a gente vive no Brasil, onde é óbvio que tem que ter uma legislação para aumentar a chance de todos para impulsionar. Então, isso que a Luciana disse é correto, porque a gente vive num país onde não é só a razoabilidade do argumento ou a lógica formal que define. Se fosse assim, não precisava de lei que obriga a gente a usar cinto de segurança, né? Ou ter lei para dizer, olha, você não vai poder dirigir embriagado, ou você não pode sair batendo nas pessoas no meio da rua. Então, a gente vive num país onde tem que existir a legislação para impulsionar a participação. Então, é fato que as dificuldades das mulheres são maiores, pela dupla, pela tripla, né? Jornada de trabalho. Isso não é uma conversinha fiada, isso é uma realidade objetiva que qualquer um homem que olhar a vida da sua mulher, da sua companheira, da sua mãe, ele vai identificar que existe, além do mais, o trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente, que é o trabalho da casa. Isso é um trabalho escravo, porque se você não é remunerada, não é reconhecida socialmente como trabalho e não é respeitado dessa forma, já é uma calamidade. Então, é mais difícil, sim, para as mulheres, é mais difícil porque os doentes da casa, tudo, a educação, tudo tem a ver com as mulheres, então tem a dupla e a tripla jornada de trabalho. Então, eu entendo porque os espaços políticos, independente do conceito ideológico, eles repetem o machismo social, então eu entendo que é de fundamental importância e que isso seja estabelecido também, porque queríamos nós, né, Luciana e Regina, vivermos numa sociedade onde a gente não precisasse de cota. E o fato de dizer, Heloísa, mas você chegou onde chegou e não precisou de cota. Eu digo, mas existem milhões de mulheres que precisam e, portanto, eu defendo com todas as minhas forças que elas não precisem ter tantas cicatrizes no corpo, na alma e na existência para conseguirem chegar onde é direito dela e legalmente estabelecido que ela possa chegar. Então, eu também defendo o aprimoramento da legislação para impulsionar, porque se for deixar para as coisas, né? Todo mundo decide, vai conseguir. Não consegue, não. Não consegue botar as pessoas para usar um cinto de segurança sem ser com uma multa. Imagina se vão conseguir democratizar as instâncias de decisão política. Então, eu concordo inteiramente com ela. Com isso, na verdade, quando eu chamar agora a Regina, eu já vou chamar a Regina para fazer tanto essa consideração sobre esse aspecto, como também a última pergunta que eu estou
fazendo a todas, né? E eu vou começar por você, Regina. Tá? Então, qual é o maior desafio da mulher que atua na política, no seu caso, no sindicalismo? Né? Será que a gente consegue, de fato, cumprir essas cotas? Ou se tivesse 30% de cotas, por exemplo, na chapa sindical, nós conseguimos trazer os 30% de mulheres? Conta para nós, então, qual é esse desafio, para a gente caminhar para a pergunta final, então, como pergunta final para todas vocês, começando pela Regina. Também concordo, acho que as cotas, como a senadora Heloísa Helena falou, é uma maneira de colocar isso numa legislação, numa obrigação, porque no Brasil, infelizmente, tudo transcorre dessa maneira. Então, se nós esperarmos, nós já estamos esperando, o voto da mulher, ele foi promulgado em 1934, no governo de Getúlio Vargas, ou seja, 87 anos, e ainda não temos uma estabilidade feminina em qualquer setor da sociedade. Então, nós temos, sim, que trabalhar em prol dessa estabilização e dessa posição da mulher como destaque em todos os setores da sociedade brasileira, que só tem a ganhar com isso. Mas consegue montar, cumprir a cota, por exemplo, numa chapa de sindicato? Por exemplo, você tem 30% de mulheres dentro da chapa atual do Sindicema? Nós temos 10%, né? Mas aí entra um outro contexto que a senadora também começou a falar. Hoje, no Brasil, nós somos 104 milhões de mulheres, ou seja, nós configuramos 51,6% de mulheres na sociedade. Porém, desses 51,6%, 55% estão acima de 60 anos, ou seja, a mulher ela passa quase toda a sua existência lutando por uma estabilidade e um reconhecimento dentro dos setores da sociedade, seja político, econômico, seja dentro de um sindicato, em diversas faces. Então, a gente ainda tem muito, muito a fazer. Então, eu acredito que se não chegamos nisso em 2021 é porque nós precisamos, sim, de uma legislação forte, decisiva e que promulgue essa mudança. Perfeito. E aí, Luciana, fica para você a mesma questão, né? Qual é esse maior desafio da mulher que é atuante na política? Como é que traz a mulher para dentro desse contexto? Pois esse é um grande desafio, o desafio de igualdade. Como a senadora falou, a gente não quer, e a Regina também colocou muito bem, a gente não quer ocupar o lugar dos homens, a gente quer igualdade. E para isso, Antônio Carlos, a gente precisa de mais mulheres. As meninas que estão crescendo, elas precisam ver que tem mulheres na política. É isso. Não adianta, a gente precisa incentivar, os partidos precisam incentivar e investir nas mulheres. Esse é o grande desafio de todos os partidos hoje. Investir nas candidaturas femininas, porque às vezes os partidos eles investem em uma candidatura só e deixam de investir em outros, né? Claro que tem estratégias, enfim, a gente aceita tudo isso, mas precisa também investir nas mulheres e a gente precisa, nós que estamos na política, a gente precisa incentivar outras mulheres a entrarem na política. Elas precisam nos ver, elas precisam ver o nosso trabalho. É isso que eu acredito, Antônio Carlos. Perfeito, Luciana. E aí eu pergunto a mesma pergunta fica para a senadora Luiz Helena. Qual a sua abordagem em relação a isso, a esse desafio que é trazer a mulher atuante na política? Como é que faz esse desafio? Bom, lógico que todos, né, todas as pessoas da vida em sociedade, a gente que faz militância política ou militância social, a gente, quando fala da necessidade de garantir uma legislação que impulsione, que facilite, isso é fato, provado, e muitas vezes também as pessoas dizem assim, na hora de compor até a chapa, né? Aí dizem assim, tá, mas é porque as mulheres não querem. Sim, meu filho, porque a gente trabalha muito, tem muito o que fazer, por isso que a gente não consegue estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Então, o que é que tem que acontecer? Eu duvido que se
as mulheres tivessem, né, a inserção no mercado de trabalho sem tanta exploração, que a gente tivesse um lugar para deixar os nossos filhos os 2 horários, né, ou a gente tivesse uma estrutura social que possibilitasse que a gente conseguisse ir para a reunião à noite do sindicato, da associação de moradores, do partido, de que quer que seja, claro que isso facilitaria. Então, enquanto a gente, né, não muda as condições estruturais da vida em sociedade que possibilitem isso, a gente tem que mudar a legislação para impulsionar a chegada de mulheres, a gente tem que dar o exemplo, né? A gente tem que incentivar outras mulheres a reduzir a sua capacidade destrutiva para outras mulheres, né? Porque, às vezes, quando tem uma mulher que está numa instância de decisão política, no espaço de poder, aí tem um monte que vai lá porque quer aniquilar a que está lá, né? Bota mais defeito e faz isso, faz aquilo outro. E isso é um aprendizado, uma vivência da gente para os nossos meninos, da gente para as nossas meninas, né? E a gente coletivamente construir isso. Então, eu sei que é muito difícil, já me despedindo, né? Eu sei que é muito difícil, mas não é impossível, né? Então, eu estou entre aquelas, né, mulheres que não abriram os primeiros caminhos, porque muitas outras mulheres antes de nós abriram os caminhos com infinitamente mais dificuldades do que a gente, e a gente continua abrindo caminhos para que outras mulheres, né, para que as meninas e para que as mulheres, e sendo idosas ou ainda na infância, que elas possam continuar fazendo sua jornada, lutando por uma sociedade justa, igualitária, fraterna, com igualdade, independente do nome, né, que ideologicamente a essa sociedade seja dado. Mas, repetindo, nenhuma sociedade pode ser considerada moderna e com um padrão civilizatório moderno se ela impõe uma hierarquia covarde, desrespeitosa e absolutamente injusta para as mulheres. Então, eu acredito que é possível, né? Abraço aí a todas as mulheres que estão nos acompanhando e agradeço, Antônio Carlos, pela honra que você me dá de estar com a Luciana, a Regina, a Sônia e todas as mulheres, né, e homens que possam estar nos acompanhando. Eu sei que o momento é muito difícil, a tempestade está muito dura, mas, além das outras tempestades extremamente duras para outras mulheres e homens, independente da pandemia, mas que a gente, né, consiga se renovar todos os dias, né, desde a juventude até aquela geração mais idosa, né, como eu, que lutou a vida toda, mas não assinou a rendição da covardia. Então, que esse encontro intergeracional possa possibilitar mais mulheres na política, nas instâncias de decisão, nos espaços de poder e onde ela realmente quiser estar. Então, eu acredito muito nisso. Então, que todas, né, e todos, que a gente consiga ter nas batalhas de cada dia a coragem como espada, a esperança como escudo, e a gente continue lutando o tempo todo por um mundo melhor. Um beijo e muito obrigada pela honra e pela alegria de estar aí com vocês. Nossa, que coisa boa, que inspiração vocês três, por favor, trouxeram a todos nós, e somos muito gratos por tudo que vocês passaram para nós nesse momento que vivemos aqui, nessa 1 hora de conversa, primeiro, agradabilíssima e muito proveitosa. Olha, nós todos que estamos assistindo a esta live, eu sou aqui um espectador, temos que agradecer a vocês três. E aí, por favor, Luciana, faça a sua despedida também. Por favor. Antônio Carlos, nossa, que debate maravilhoso. Quero agradecer a CONACAT pelo convite, agradecer a senadora Heloísa, a Regina, do movimento sindical. O movimento sindical está dentro do meu coração, Antônio Carlos sabe. Sônia, quero agradecer a todos vocês e quero encerrar aqui a minha fala com uma frase, Antônio Carlos, que é a seguinte: não se pode ser o que não se pode ver. É uma frase da Alice Walker, aonde mostra a importância da representatividade da mulher na política.
Um país como o Brasil, onde nós temos a pior índice de representatividade política do mundo. Ministerial, então, eu acho que é mais baixo ainda o índice. Então, a importância de ter mulheres na política. Fica aqui a frase e o meu abraço a todos vocês. Grande abraço. Nossa, que esse debate, esse movimento que vem sendo feito por vocês, mulheres, com tanta firmeza, com tanta perfeição, mude esse quadro. E aí, Regina, por favor, faça as suas considerações finais, Regina. Então, pelas pesquisas, em 2050, as mulheres comporão 51% da população brasileira. Mas 56% ainda estarão acima de 60 anos. Ou seja, o nosso desafio aqui é inserir as mulheres nesse contexto o mais rápido possível. Porque se a projeção é essa, quer dizer que assim não tem perspectivas de melhoras. Hoje, se a gente olhar no mercado de trabalho, as mulheres recebem 74% do valor salarial de um homem. Ou seja, muito para a gente fazer. Eu acredito que nós temos que entrar com o trabalho dentro das nossas famílias, com as nossas filhas, na grade curricular das escolas, e passar para as mulheres que elas têm de acreditar, sim, no seu sonho, no seu ideal, no seu dom, no que ela sente que ela é capaz de fazer. Falta para a mulher essa confiança que ela pode, sim, estar em qualquer lugar que ela quiser, da forma que ela quiser. E agradeço demais, apaixonei, muito bacana, muito obrigada. E com isso, todas as pessoas que nos assistem até agora, o nosso muito obrigado. E o nosso também, eu tenho certeza que falo em cada um dos que estão assistindo, acompanhando essa live, que estamos todos muito agradecidos a essas três grandes mulheres. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigada.